Olá, eu sou a Vitória Moliterno, eu trabalho no Andar e eu tô aqui para mais um vídeo do Andar pelo Brasil e o nosso bate-papo de hoje vai ser com a Rafaela Vargas. A Rafa, ela é atriz, produtora, antropóloga e hoje ela vai conversar com a gente sobre a atuação dela com os povos indígenas e a relação da arte com isso. Muito obrigada, Rafa, seja bem-vinda. Oi, meu nome é Rafaela Vargas e o pessoal do Andar aqui me convidou para falar um pouco sobre o meu trabalho, minha trajetória e sobre todo o caminho que eu percorri aí há mais ou menos uns 15 anos trabalhando com as populações indígenas, né? Comecei o meu caminho aí com os povos indígenas do Mato Grosso, né? Eu venho de lá, né? Nasci lá e tenho uma mestiçagem já na minha família, né, pela família da minha mãe, que é paraense, né, uma mestiçagem entre indígenas e negros, né, minha mãe é cafusa, meu pai que é de família branca, mas é uma história longa, assim, é uma história onde toda a questão indígena desapareceu, né, toda a informação, né, da história indígena desapareceu, como aconteceu com muitos brasileiros, né? É, né, a gente no Pará, muitos indígenas que foram para a zona urbana são chamados de tapuia, mas a gente sabe que são indígenas desaldeados, né, que acabam todos recebendo o mesmo nome e a questão étnica acaba se perdendo, né? E acaba se tornando, esse termo tapuia se tornou um termo pejorativo até no Pará, né? Porque tapuia significa qualquer indígena que está ali na cidade, né? E que está morando enfim, já tá numa situação marginalizada dentro da cidade, e por isso que muitos que estão ali nessa situação acabam não gostando de receber esse nome. Minha inquietação começa por aí, né? Eu tinha esse interesse esse chamado, né, dos ancestrais, né, de entender um pouco. E aí essa tentativa de entender me colocou assim também no mundo acadêmico, né? Então eu percorri um grande período da minha vida dentro desse mundo acadêmico, né? Da psicologia, depois eu fui estudar antropologia, né? Mas tive bastante experiência de trabalho mesmo, assim. Não fiquei o tempo todo no mundo acadêmico, e eu acho que é onde eu mais aprendi, porque foi no trabalho público, né, na saúde pública. Você falou uma coisa que eu achei interessante, né? Quando você fala dessa marginalização das culturas indígenas e como esse apagamento, né? Que a sociedade faz das culturas indígenas. E eu queria que você falasse um pouco, que eu acho que é uma coisa legal, assim, que você tem essa vivência, de como a cultura indígena, mas assim, quando eu falo cultura indígena, não é a cultura indígena que a gente lê no livro de história, é a cultura indígena de verdade, assim, como essa cultura é apagada. E como essa cultura, ela é ainda, além de apagada, como ela é, como os brancos se apoderam disso e tomam isso para eles, assim, como uma verdade deles. Existe uma diversidade enorme, né? São, na verdade, 275 línguas indígenas aqui no Brasil, e pouca gente se dá conta disso, né? São 305 povos e 275 línguas. 275 línguas significa que são 275 culturas diferentes, né? Porque muda a língua, muda tudo, assim, né? É claro que existem algumas semelhanças, né, entre as culturas que estão aqui na Amazônia, né? A antropologia acabou classificando algumas similaridades, né, como povos que estão na montanha, nos Andes ou amazônicos, mas a questão é que realmente são muito diferentes, né? E as diferenças linguísticas, elas são que nem você pegar uma língua eslava e uma língua latina, né?
é muito, muito distante mesmo, assim. Então, e assim, a gente ouve muito aqui no Brasil mesmo as pessoas falando dialeto, né? Falando assim, os dialetos indígenas, né? E, na verdade, são línguas mesmo, né? Então, é uma questão também de diminuir essas culturas, né? Chamando não reconhecendo nem que são línguas, né? Eu sempre brinco e falo assim, a diferença entre língua e dialeto é que a língua sempre tem um exército por trás, para dizer que é língua, né? Então, é que nem a diferença, né, do que é ciência e não é ciência, né? Como as ciências indígenas também não são reconhecidas, né? Né? A medicina indígena, a arquitetura indígena. Então, é por isso que existe toda uma luta, né, desses povos para o reconhecimento desses saberes, né? De tudo, não só de que eles existem enquanto cultura, enquanto língua, enquanto povo, mas e guardam esses saberes que são tão autênticos e elaborados e evoluídos como muitos outros, né? E assim, e dá para pensar, até colocando como uma provocação aqui, eu não gosto de pensar nessa questão evolutiva, né, dos saberes, mas já que aqueles que gostam sempre de colocar dentro dessa linha, eu sempre coloco uma questão assim de aonde que a gente chegou, né? Que evolução é essa que a gente chegou, né? Que, né, a nossa ciência, que é considerada, né, maior, né, por muitos, chegou a esse ponto, né, de não equilíbrio, né, esse ponto exploratório, né, de anulação do outro, né, de supressão do outro. E quando eu falo de outro, é qualquer outro, né, não é só o outro ser humano, é qualquer outro ser vivo, né, animais, vegetais, e deu nisso, né? A gente vê muito por aí, né? Especialmente aqui em São Paulo. A gente já viu no teatro alguns diretores que fizeram um trabalho em cima da cultura indígena, que já retrataram os indígenas de alguma forma. E como que você vê assim isso? O pessoal do teatro que fala sobre isso, mas não vai buscar na fonte de fato. Decide retratar os indígenas da forma que eles pensam que é, assim. Como que é isso? As culturas indígenas sempre tiveram dentro do universo imaginário, né, que vem desde aí, né, do romantismo até antes, né, no caso da relação colonial com o Brasil, né, século XVI, né, que todos os intercâmbios, né, com outras culturas, né, que tentavam, que viam, né, como os franceses, né, que viam o indígena aí como, né, bom selvagem, e, enfim, toda aquela história toda, né? Mas além da questão imaginária, existe também a questão das pessoas que fazem pesquisa dentro de uma linha mais acadêmica, né? Ou então de pesquisar documentos, né? Documentos de arquivo, né? E não basta, né? Porque a maneira realmente de você perceber, né, algo em relação. Então, assim, eu só acredito na pesquisa como antropóloga, eu só acredito na pesquisa que vem junto com a vivência, né? Com a experiência de vida, né? E mesmo assim ela não dá conta, né? Porque as pessoas sempre estão partindo do ponto de vista de uma outra cultura, né? Não é de dentro, né? Então é claro que a maneira mais legítima é partindo do ponto de vista daquele que vive aquela cultura, né? E assim, é claro que houve um momento onde na história que era realmente muito difícil você achar artistas indígenas, né? Artistas, não digo já, né? Não, assim, a arte sempre existiu. Eu digo dentro do mercado de trabalho, né? Como atores, como diretores, como roteiristas. Então, realmente, os brancos acabavam fazendo, né? Mas hoje não. Hoje eles estão aí, né? Então, hoje a gente vive um outro momento histórico que não faz sentido as pessoas falarem
sobre, né, as culturas indígenas, sem que um indígena isso abre para tudo, né? Não só indígenas, negros, enfim, sem que eles estejam participando do processo criativo e estejam ali dentro, né? Ou como atores ou diretores, roteiristas. Tem as pessoas que entram em contato com essa outra dimensão, né? Elas ficam realmente transformadas, porque a gente trata-se de novas cosmologias, né? De novas formas de pensar o universo. E isso é diferente de tudo que a pessoa já conhece, né? E aí é claro que ela vai sair dali transformada, né? E os mitos têm essa função mesmo de transformação, né? Não só os mitos, como os ritos também, né? E aí muitos encenadores acabam colocando questões ritualísticas ali dentro da cena, né? E é claro que vai ser transformador. Só que o que acontece muito é que eu vejo muitos indígenas reclamando esse espaço de eles estarem ali desenvolvendo dentro do processo criativo, apesar de se tratar de uma cultura, de culturas que são tradicionais, né? Um outro preconceito que existe muito grande, as pessoas pensarem as culturas indígenas como culturas fixas. Elas não são fixas. Você está tratando de uma questão ali e é como se aquilo sempre foi daquele jeito. O mito sempre, os mitos também se transformam, né? E aí isso é colocado e como se não precisasse daquele artista que é um agente transformador ali colocando aquilo. Então, hoje é um outro momento, assim, eles estão aí, né? Eles reivindicam esse lugar, né? E também não é a gente que tem que dar para eles no sentido de dar voz também, porque também acho que tem muito essa questão também colonial das pessoas que vão trabalhar com esses povos de acharem assim, não, eu vou dar voz para eles, eu vou empoderar. É claro que existem, ainda é uma relação de poder, né? A maneira com que eu sempre a maneira que eu aprendi assim com eles mesmos é a questão da partilha, da troca, né? É fazer junto, não é alguém que dá o poder para o outro, né? As coisas são construídas juntas, né? E o que a gente pode fazer se a gente conhece ferramentas que têm um certo desempenho dentro da nossa sociedade, a gente pode partilhar essas ferramentas, assim como a gente está trocando, né? E construindo juntos. Agora, e também o que não dá para fazer é que muitas pessoas fazem de chegar já com uma ideia de que eu vou ensinar arte, né? Uhum. Eu vou ensinar arte. Eles sempre tiveram, né? A arte inerente, aliás, faz parte da vida, né? A gente pode trocar, né, um pouco de artes, de formas de artes que a gente tem e que eles não tinham ali naquele momento, mas que hoje, como eles sempre foram tiveram essa questão de estar dialogando, interagindo, né? Que também opõe o que muita gente pensa de não estar, enfim, eles não estarem se transformando dentro dessa troca. E eles estão sempre dialogando, trocando e também assumindo, né, outras formas de artes que não eram a deles, né, também, né? Isso que você fala, né, me fez lembrar uma coisa que você comentou comigo, que a Rafa é atriz também, né, e ela me contou que ela teve uma experiência de dar uma oficina de teatro para os indígenas, né, a pedido deles. Eles vieram pedir, não foi isso? Sim. E aí me chamou muito a atenção, porque ela diz que eles entendiam a atuação de uma forma que não deveria ser, assim. Então conta um pouco pra gente dessa sua experiência, Rafa, que eu acho que é bem legal. Eu sou produtora de cinema, né?
e, como a Vitória falou, atriz também. E há muito tempo, há muitos anos, eu faço um trabalho junto com meu companheiro, que é do cinema também, o Marcelo Fortaleza Flores, e de produzir junto com os indígenas, né? E produzir material audiovisual. A gente fez muitas oficinas de vídeo lá com eles, né? Em muitos grupos, né? E aí chegou um momento, só que assim, nosso trabalho era mais dentro do documentário, né? Então a gente estava mais falando da linguagem do documentário. E aí chegou um momento que eles começaram a falar que queriam fazer ficção, né? E isso também, uma coisa que influenciou foi a gravação lá do filme Xingu, né? Agora eu vou falar de uma experiência que aconteceu lá entre os Waurá, né, do Alto Xingu, que eles também são chamados de Uauja. E eles estavam gravando, né, a gente estava lá nas filmagens, né, no filme Xingu, e eles, depois dessa experiência, eles começaram a falar que eles queriam fazer as suas histórias, as suas ficções, os mitos, né? E, enfim. E foi interessante aquele momento porque muitos atores que estavam lá participando do filme, atores não indígenas, eles chegavam perguntando, né? Nossa, como é que eles são tão maravilhosos assim na atuação, se eles nunca fizeram aula de teatro, né? E é justamente porque tem uma questão que é bem diferente, que eles não têm o conceito de representação que a gente tem. Então, quando eles estão fazendo uma cena, eles realmente estão vivendo aquela cena de verdade, assim. E então, como o filme lá, o Xingu, tinha a história dos irmãos Vilas Boas, os Vilas Boas estavam presentes nas histórias, na história oral. Então, eles iam lembrando junto com os mais velhos, e quando eles chegavam, eles choravam, assim, quando tinha a cena que eles tinham que retornar, né, para a aldeia. Então, quando eles choravam de verdade. Então, isso impressionou muito os atores ali, né? Mas era justamente, eles presentificam aquilo que aconteceu, né? Eles não representam, eles presentificam, né? E aí, depois dessa experiência, eles começaram a falar que queriam fazer ficção, e a gente foi dar uma oficina de vídeo, e eles, né, pediram, fala para a Rafaela fazer oficina de atuação, né? E aí, quando o Marcelo me falou isso, eu, na hora, falei, eu não vou fazer isso, né? Eu vou estragar tudo que eles têm, né? Porque eles já têm uma coisa maravilhosa, né? Que é essa verdade toda na atuação. E eu vou ensinar o quê? Vou ensinar representação para eles, né? E aí eu falei, eu não vou fazer. Só que eles queriam muito. Daí eu falei, bom, vou pensar numa saída, né? E aí eu falei assim, já sei, eu vou dar uns exercícios de teatro oriental, né, de Butô, porque são as formas de arte que eu achava mais que conversavam mais, né, mais similares, né, não similares, mas próximas, né. Justamente porque, né, o Butô tem toda essa origem também do teatro que é mais ritualístico, né? Então, aí eu cheguei e eu passei alguns exercícios são os exercícios do Butô, que são metade de fazer a forma de metade humano, metade animal, e aí eles começaram a fazer esses exercícios, só que isso começou a mexer com um monte de coisa, né? Porque esses seres, eles são espíritos, né? E aí teve toda uma questão com o pajé que eu vou explicar mais para frente, né? E aí, para falar também, que eu esqueci de falar antes, tinha a questão do mito, né? Eu queria que eles trouxessem, né, o que eles iam trabalhar, e aí eu falei assim, bom, eu não vou... Eu até tinha uma sugestão, né, também, né, que era a questão do Kamukwaká, que é um mito que tem sobre
que se passava dentro de uma caverna sagrada para eles. Só que essa caverna, e eu trouxe essa questão porque a caverna foi riscada, ela estava cheia de desenhos rupestres e a caverna foi invadida e teve os seus desenhos todos riscados, porque algumas pessoas queriam dizer que ali não era território indígena. Então, por uma questão, né, nesse momento eu me posicionei mais como antropóloga e eu falei, seria interessante vocês fazerem, trazerem, né, uma relação com esse mito do Kamuquacá, porque eu estava pensando já num documento, né, uma questão mais documental. E aí, na mesma hora, eles falaram, não, nós não vamos fazer o Kamuquacá porque não tem papel para todo mundo. Então, nós vamos fazer outro mito, que é o Yamuricumã, que é um mito lá do matriarcado, né, que é da revolta das mulheres, né, que elas se revoltaram contra os homens e foram construir uma aldeia só das mulheres, né. E eu, no final, fiquei muito feliz deles fazerem esse mito, né, que eu logo sempre gostei muito dele, porque a tese do meu mestrado foi sobre isso, mas como eu não queria induzi-los a nada, né, eu falei, tudo bem, vocês que querem, né, mas então vamos fazer. E aí eles falaram, o Muricumã tem papel para todo mundo, porque são todos os homens da aldeia e todas as mulheres da aldeia, né. E eles, como sempre, pensando na coletividade, né, todo mundo tem que participar. Daí a aldeia inteira, e era uma aldeia de quase 400 pessoas, né, estavam participando dessa oficina. E aí, quando eles começaram a fazer as cenas, eles começaram a repetir o mito, a narrativa do mito, de uma forma super de representação, assim, e uma maneira muito mentirosa, assim, uma maneira falsa, né? E eu fui vendo que, eu falei, de onde eles estão tirando isso, né? Porque eu também não quis mostrar nenhuma cena para eles para não influenciar em nada, né? Eu simplesmente passei exercícios corporais, né? E aí, claro, né? Eu vi que era coisa da novela, né? Porque eles veem muita novela, né? E aí eu falei, bom, é o seguinte. Aí contei toda a história do teatro, né? Que o teatro vem do ritual e que depois ele passou por essa questão aí da representação e ele ficou muito dentro disso por um bom tempo, né? E que agora o teatro contemporâneo estava voltando, né, a essa forma primeira, né, de teatro, né, que é do teatro ritual. E que essa coisa que eles viam na novela, não, assim, né? Primeiro que eu falei para ele assim que são poucos os bons atores da novela, né? Que tinham muitos atores que não são bons, né? E que aquilo que eles estavam vendo não era boa atuação, né? E que era uma forma mentirosa, né? Que não convenciam, né, as pessoas, que não, né, não convenciam porque não era verdade que estava ali. E que eles tinham aquilo que era mais verdadeiro, que quando eles estavam fazendo alguma cena, eles viviam aquele momento, né? Eles não estavam imitando, representando, né? Eles viviam realmente, né? E que, na verdade, eu não tinha chegado ali para ensinar nada para eles, né? Que eles iriam me ensinar, né? Eles tinham tudo isso. Eu poderia mostrar algumas ferramentas para eles construírem, né? Alguma coisa com aquilo, dentro da linguagem da nossa cultura, né? Mas que eles já tinham, né? Que eles não tinham que fazer igual que eles estavam fazendo o branco fazer, porque aquele era o teatro ruim, né? E que havia uma forma de fazer um bom teatro que era justamente usando aquilo que eles já tinham. Aí eles foram entendendo e começaram a fazer como eles sempre fizeram, né, dentro dos rituais, né? E aí eles foram trazendo a questão dos rituais ali, né, e cantando, né, para Yamuricumã, né, para esses espíritos, né? Esses espíritos no Yamuricumã são essas mulheres, né, que fugiram para criar a aldeia só de mulheres, elas se transformaram em seres hermafroditas, né? O corpo metade homem e metade mulher. E elas são espíritos. Então, quando alguém adoece e o pajé identifica que é esse espírito que está causando a doença,
a pessoa ela tem que fazer um ritual para se reconciliar com esses espíritos, né? No universo indígena existe sempre um movimento de reconciliação, sabe? Tanto com o outro, né, o vizinho, né, na hora do ritual ele convida o vizinho para vir lá e ele oferece o alimento, e oferece dança e canto, existe toda uma troca. Existe reconciliação entre os gêneros, né, quando há desigualdade de gênero, através de rituais. Esse ritual das mulheres é né, esse do matriarcado, que bom que eu não vou entrar nisso agora. E existe reconciliação do mundo dos vivos com o mundo dos mortos, né, o universo espiritual, e não só humano, como extra-humano. Então é uma eterna, enquanto você vive, você tá buscando harmonia e reconciliação, né? E isso, na verdade, é o que mais que se tornou fundamental para mim, assim, foi uma grande lição de vida, assim, né? Essa busca pela harmonia, né? Mas enfim, aí eles começaram a cantar para esses espíritos, né, hermafroditas, né, tem um filme, né, que foi feito sobre essas mulheres, né, esse ritual que se chama Hipermulheres, né, que foi feito pelo Vídeo nas Aldeias, né. Então é o Takuman Kuikuro, né, que é um dos diretores, e o Carlos Fausto, né, com um antropólogo, que fizeram, mas é um filme que vale a pena ver. Então esses espíritos, eles começaram a vir, né? Porque está chamando, né? Você está fazendo, você está cantando, você está chamando. E aí eles ficaram muito... algumas pessoas começaram a ficar doentes, principalmente as mulheres, porque elas são as condutoras do ritual. E algumas até que não estavam participando da oficina. E eu fui vendo que tinha uma coisa muito complexa acontecendo e grave, né? E eu comecei a ficar muito preocupada. E aí eles me chamaram no centro, né? Eu já havia, não era a primeira vez que eu estava indo, né? Já tinha morado com eles já há um tempo, né? E aí eles falaram, olha, é o seguinte, esses exercícios que a gente está fazendo aqui, eles não são... eles são muito perigosos, porque a gente chama esses espíritos. E esses espíritos estão vindo, eles não estão entendendo nada, porque quando a gente chama, a gente oferece alguma coisa em troca, a gente oferece a comida deles, né? E a Muricumã, por exemplo, gosta de mingau de piqui e tal, e elas estão vindo e não está tendo comida para elas, então elas estão furiosas, né? Então é por isso que as mulheres estão doentes. E elas estavam realmente doentes, estavam com febre de 40 graus, né? E aí eu peguei na mesma hora, né? Eu falei assim, olha, a questão bom, a gente pode continuar se vocês quiserem, né? A gente não precisa continuar com isso. A questão do mito do Yamurikumã foi uma ideia de vocês, né? Não fui eu né? Que vocês quiseram, vocês se proporam a fazê-lo, né? Porque eles falaram assim, esses exercícios não não, eles falaram assim, essas ações físicas, né? Isso para a gente não é brincadeira, isso é muito sério. Mas por que eles falaram dentro do universo da brincadeira? Porque no início eles estavam trazendo, falando desses espíritos de forma representativa, né? E falsa, né? Eles estavam... e aí depois que eles falaram isso, eu falei, não, mas não é de brincadeira, é para fazer de verdade. Então, o que eu estou propondo aqui é fazer, né, junto com eles, né? E aí eles falaram assim, olha, a gente não pode parar, né? Eu falei, olha, se vocês quiserem, a gente para aqui mesmo e a gente não, aí eles têm essa preocupação muito grande com a questão de certificado, né, pelo reconhecimento do que está sendo aprendido. E eles falaram, mas a gente vai ter certificado. Eu falei, não, claro, vocês aqui já sabem muito, né? A gente já trabalhou bastante, o pessoal estava super empenhado. Então, assim, a gente
vai terminar, já tinha já uma semana de trabalho já, né? Eu falei, a gente termina, aliás, 2 semanas, né? A gente termina e aí, né, vocês vão ter o certificado de vocês, podem ficar tranquilos, a gente não precisa continuar, né? E aí eles falaram, não, mas agora que a gente começou, a gente já está chamando, elas já estão aí com raiva, né? A gente vai ter que terminar, a gente vai ter que fazer até o fim. E aí eu falei, nossa, aí eu vi que eu tava, né? Eu falei, que situação, né? Que eu tinha me enfiado, né? E isso eu tô contando para vocês terem ideia de como é complexo, né? Daí eu falei assim, olha, tudo bem, a gente pode continuar, mas vocês vão ter que me guiar, né? Vocês vão ter que falar o que eu devo fazer, porque pelo que eu me lembro, quando eu estudei desse ritual, tem uma questão que o dono que precisa fazer o ritual, ele precisa receber presentes, né? Para ele poder fazer comida para a aldeia inteira, né? E eles falaram, não, é isso mesmo. Eu falei, então o que a gente faz, né? Vai ter que alimentar os espíritos e a aldeia, né? Aí essa que era a dona do ritual, que é a pessoa que tinha essa dívida, né, com o espírito, ela falou assim, tá, não, ela falou, eu já estou fazendo porque eu que, né, eu que tinha que fazer mesmo, estava, né, com essa dívida, né? E senão a coisa vai ficar feia para mim, eu que vou ficar mais doente. Então já estou fazendo mingau de piqui, né? E aí eu fui atrás de presentes, né, para essa dona do ritual, né, e sabia que eles recebiam panela de barro, então eu fui nas outras casas pegar a panela de barro, e eles me falaram também que não precisava ser só presente indígena, pode ser presente de branco também. Então eu peguei vestidos que estavam na minha mala, peguei todas as minhas roupas, né, e fui entregando, né. Você vê como essa é a grande aprendizagem, né, o potlatch, né, o ritual ele vem para essa distribuição, né, a distribuição, né, do acúmulo, né, nas culturas indígenas o acúmulo é muito mal visto, né, é imoral. Então você tem que partilhar mesmo tudo que você tem. E aí eu fui dando para ela e aí ela fez a comida, uma panelona gigante com mingau de piqui e fez também tapioca, né, beiju, né, grande, né, o lepe que eles chamam. E aí daí eu ia conversando com os pajés o tempo todo, né? E eles fumando e muita gente sonhando. E eles entraram de uma forma tão bonita que eles não paravam de contar e recontar o mito. E à noite sonhava mais coisa, lembrava coisa que tinha esquecido. E o pajé falando assim para mim, daí eu perguntava assim, como é que eles estão agora? Eles estão bravos ainda? Daí ele falava assim, não, agora eles estão contentes porque eles foram alimentados, todo mundo cantou junto, todo mundo dançou junto, né? Então, tá tudo bem, agora é só alegria, né? E aí eu falei, ufa, então, né, vamos continuar. Outra coisa que aconteceu é que eles iam lembrando de coisas que eles tinham esquecido. Por exemplo, um pajé tinha sonhado a noite inteira com uma forma como elas estavam dançando, né, no mito, de verdade, né? E aí vinha essa mulher mais velha, que é pajé também, ela mostrava para as outras, vocês estão dançando errado, não é assim. E já fazia anos que eles estavam dançando de uma maneira que, segundo ela, não era a certa, porque agora ela já tinha visto no sonho como que era. Então aí eles iam dialogando o tempo todo com sonhos, o sonho ia mostrando, indicando o caminho, e aí de repente eles entraram nas cenas assim de uma forma maravilhosa, assim, eles estavam completamente dentro, assim, com uma verdade incrível. Gente, essa história ela é maravilhosa em tantos âmbitos, assim, que eu não sei nem por onde começar, né? Eu acho que a única coisa que me sobra é a gente torcer para que a influência que eles recebem, né, de televisão e de novela não acabe com essa pureza e com essa... Acho que além da pureza, com esse desejo de fazer as coisas o mais verdadeiramente possível, né? Isso é muito, muito maravilhoso, assim. E isso me fez lembrar também a relação que você me contou que eles têm com plateia. Essa coisa que a gente tem, tipo,
né, que a gente está acostumado no teatro, de palco, plateia, quem está no palco está ali representando e quem está na plateia está protegido só num lugar de observador, assim, e que isso é uma coisa que não existe para eles, né? Eles estão todos juntos, né? Não tem muita essa diferença entre a pessoa que assiste e o protagonista, não protagonista, mas aquele que está fazendo a cena, porque a arte no universo indígena, ela faz parte da vida real. Ela tá ali na vida cotidiana, né? A pessoa precisa de um cesto para pescar, um cesto furado, ela vai fazer um cesto com um desenho assim, aqui, ela vai fazer um cesto bonito, né? E a arte também não tem só essa função estética, né? De fazer uma coisa simétrica, né? Ele vai fazer um desenho ali que tem um motivo de um espírito do peixe que vai trazer a força daquele espírito ali naquele momento, né? Ela tem uma agência, né? Ela tem uma função, não é só estética, né? E aí, isso, assim, ele vai fazendo arte para viver, né? Ele precisa fazer o ritual para se reconciliar com os espíritos, vem ao canto, né? Existe todo um processo para ele receber o canto, enfim, né? Tem desde dieta alimentar, tudo para ele poder receber toda aquela força, né? Aquela agentividade. E isso, e os rituais são feitos justamente porque por vários motivos, né? Sempre dentro dessa questão da reconciliação, né? Por uma questão, ou porque alguém ficou doente, ou porque precisa transformar, eles são feitos para transformar a realidade, né? Então, essas ações de transformação, né? Elas andam junto com a arte. E essas ações de transformação, elas estão na vida. E quando o ritual ele é feito, todo mundo participa, né? E mesmo quando tem uma questão de representação, assim, como eu falei, eles não têm o conceito de representação como a gente tem, mas existe, né? Não é que não exista. Mas você vê algumas cenas, como são feitas em alguns grupos, que não é um teatro ritual, não é o ritual puro, mas é um teatro ritual, né? Como Craô, Rikibatsa, né? Que Rikibatsa tem até a questão do palhaço, né? E você vê isso daí, mas o grupo, todo mundo participa, não existe essa separação espacial daquele que assiste e aquele que apresenta. É por isso que o Ailton Krenak, ele falou uma vez, né, quando ele foi apresentar uma performance, e ele falou, bom, me chamaram, ele fez uma cena ritualística ali no palco, né, mas ele não fez a cena, ele fez um ritual de verdade. Ele estava com um maracá, e ele chegou tocando o maracá e trazendo um canto que era para velar os rios que tinham morrido. E ele falou, nós estamos de luto aqui nesse momento, em luto. Só que ele estava chamando o espírito do rio que se foi, do Rio Doce, né? E ele estava chamando na língua, o canto que ele estava trazendo era um canto Krenak, que trazia o nome desse rio e que ele chama de avô, né? E ele trouxe esse rio presente, né? E quando terminou, estava todo mundo assim em suspensão, porque aquilo foi muito forte, né? Sentiram a presença espiritual ali do rio. E aí ele falou, bom, vocês me chamaram aqui, mas vocês estão propondo uma coisa que no meu universo eu não consigo entender, né? Porque existe uma plateia, existe um público e eu estou aqui no palco fazendo alguma coisa, né? Isso para mim é difícil de entender, porque não, é tudo um todo mundo está dentro do mesmo processo, todo mundo está junto, né? E eu vejo que os brancos eles têm umas coisas assim do que eles chamam de arte ou de teatro, né? Que você sai da sua vida cotidiana
e você entra num outro tempo, né? Tempo, espaço, que você vai dizer assim, não, agora eu vou fazer teatro. E isso para a gente não tem, porque está na vida, né? Não tem esse deslocamento, essa cisão, né? De pular de um espaço para o outro, de um tempo para o outro, né? Existe, claro, né? Quando você entra dentro da questão do ritual, agora, né? Eu estou falando, né? Não é mais o Krenak, mas quando você entra na questão do ritual, existe uma mudança de tempo ali, né? Quando você entra no tempo ritual. Mas esse tempo, ele dialoga o tempo todo com a vida real, né? Tanto que você vê uma pessoa que está ali totalmente dentro, e aí, de repente, a criança chora e vai lá, leva comida para a criança, vai lá pegando, aí ela volta, né? A pessoa volta e entra de novo naquele tempo. Mas é junto, é paralelo, não terminou uma coisa e começou outra, né? E realmente eu acho que essa é uma coisa que faz parte de todo o que ele estava apontando é o deslocamento, e eu acho que a desconexão que o nosso mundo acabou trazendo, não só nas artes, em tudo, né? As pessoas vão comer, elas não têm mais relação com aquelas que elas estão comendo, eu acho que é uma questão de desconexão mesmo. Bom, a gente falou da Rafa antropóloga, a gente falou da Rafa atriz, né? Passando essa ferramenta da sua experiência de atriz. Agora eu quero falar um pouco da Rafa produtora, assim. Eu queria que você falasse um pouco, porque você tem, né, uma produtora com o Marcelo, seu companheiro, e eu queria que você falasse um pouco dessas experiências que vocês já tiveram de documentar essas aldeias, de documentar a cultura indígena. Como é que é isso? Por que que isso é tão importante? Né? Por que que isso tem que ser mais difundido? E queria saber também por quais lugares você já andou? Quais, além da Amazônia, que a gente sabe, e mesmo assim, a Amazônia é uma coisa muito vasta, né? Eu acredito que lá tem ainda muitas particularidades, assim. Então, conta um pouco isso. Eu tenho uma experiência de 15 anos, né, andando, né, em muitos grupos, né. Eu morei quase um ano com os Chavantes. Depois, quando eu comecei a fazer o meu mestrado em antropologia, eu morei lá com os Uaurá, do Alto Xingu, né. Também passei por um tempo de experiência com os Axaninca, né, fazendo dietas, né, dietas espirituais e todo estudos, né, sobre a questão do xamanismo, né. Eu acabei voltando à questão da área de saúde, que eu havia me afastado, né, enquanto psicóloga, mas acabei tendo um retorno justamente por esses estudos aí dentro do xamanismo. E o meu companheiro tem uma experiência de 30 anos aí com os povos indígenas. Ele trabalhou com demarcação de terra, ele demarcou muitas terras indígenas, fez o laudo, né, antropológico para poder pedir a questão da demarcação. E aí, com a produtora, a gente começou a fazer esse trabalho em muitos, Brasil de ponta a ponta, assim, desde os indígenas do Santa Catarina, Guarani, de Santa Catarina, até do Oiapoque ao Chuí, né? Até os do Amapá. Sobre a questão do humor, por exemplo, o meu companheiro já fez um documentário sobre o humor lá, Eric Baxa, né, o palhaço, né, ali no Mato Grosso, né, que é ali mais perto de Juína, né, mas assim, muitos, Ticuna, no Amazonas, muitos indígenas ali também do Alto Rio Negro, Roraima, né, Staurepang, Roraima, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Uma coisa são os lugares do Brasil que você andou coletando esses materiais. Agora eu vou te perguntar em quais lugares do Brasil, e pelo que eu entendi, isso até ultrapassa as barreiras do país, aonde que esse material de vocês chegou já? Assim, em que lugares do Brasil e do mundo? Então, fora do Brasil também foi na Índia, né?
A gente andou muito pelo sul da Índia, porque eu fui para lá estudar o Kathakali, né? Fiquei 2 meses num Gurukula, que é essa forma de ensino que eu acho maravilhosa, que é super tradicional na Índia, que é o sistema Gurukul, que você mora, né, com o guru. Aí a gente andou pelo norte da Índia, o Rajastão, ali também vivendo com uma comunidade de ciganos, né? Ali eu fui atrás da dança, né, para aprender a dança calbélia. E aí a gente viveu com essa comunidade e nesse ponto a antropologia ajudou muito no sentido de que quer aprender alguma coisa, vai viver junto, né? Então, fazendo isso. Aí, a África também, eu fui mais para o Marrocos, né? E a gente conheceu alguns povos dali, né? Das montanhas, né? Os berberes. O Marcelo ficou mais para o norte da África também, ele já visitou os Dogon. Mas, enfim, muitos lugares. Nepal, né? Os Himalaias. Falando mais aqui do Brasil agora, você acha que existe incentivo público para isso? Para esse resgate da cultura indígena, para esse e para além disso ainda essa inserção dos indígenas no nosso meio artístico, porque a gente ainda não vê muito, né? A gente vê pouquíssimos. Então você acha que tem esse incentivo? Se tem, é suficiente? Não é suficiente? Não tem, né? Não tem, assim. Já teve, né? A gente vê assim, algumas, não é assim, a gente viu uma certa abertura, né? Não como deveria ser. A gente viu uma certa abertura em alguns editais, né? Que você via, né? Dentro da questão, né? Para trabalhos dentro da temática indígena, né? Mas você acaba vendo sempre brancos fazendo, né? Dificilmente você vê. Aí agora, né, com esse governo, impossível, né? Assim, não tem nem pro cinema geral, né? Imagina que né, para as minorias, né? Então, assim, não tem assim. A gente vê hoje o que a gente está vendo são apoios de algumas instituições, né? Para projetos que são deles, assim. Mesmo assim, é difícil, né? Porque muitas ONGs elas trabalham já com seus projetos prontos. E às vezes você vê projetos ligados à arte, mas é sempre a pessoa que vai trocar com o indígena ali, só que o produto é dela. E aí sim é coletar, né? Que eu estava dizendo, né? Aí isso é coletar, né? Isso que a gente chama de trabalho extrativista. Você vai lá, pega e aí você sai com outro produto. Isso é um trabalho, isso é realmente muito mal visto, né, por eles, porque muitos têm essa consciência de que a forma que muitos brancos se relacionam é a forma da apropriação, né? É extremamente colonialista, né? Exatamente. Então, assim, agora, o que a maneira com que eu estou vendo que é possível que o trabalho de criação deles ganhe essa saída através dos projetos deles mesmos, né? E eles têm seus projetos de arte, né? E que por muitos é chamado de artesanato, no caso da arte manual, é chamado de artesanato, né? Que também é uma maneira de diminuir, né? Por que não arte? Por que artesanato, né? O meu artesanato. Então, eles têm, né, projetos com a cestaria, com muitas coisas, né? E só que as ONGs já chegam com seus projetos prontos, né? E sempre o indígena ele não está no lugar do agente, né? Do criador, né? É só aquele que vai fornecer conhecimento, né? Então, eu acho que a maneira é apoiar os projetos deles, os projetos que eles já têm, né? Para a gente ir se encaminhando já para o final, eu queria que você compartilhasse assim com a gente se tem alguma pessoa que por essas andanças aí tenha te inspirado muito, ou se algum elemento de tudo isso que te inspire, ou sei lá, algum mito indígena, alguma coisa assim que te inspire. Eu venho da área de saúde, né?
assim, lá no início da minha caminhada. E quando eu comecei a me adentrar nesse ritual que eu estudei, né, das mulheres, né, do matriarcado, eu comecei a me adentrar dentro do xamanismo, né, e investigar, né, sobre as questões da relação da doença e da saúde, né. E uma vez eu perguntei, né, o que era doença para eles, para os Waurá, no caso, né, que muito me ensinaram. Eles falaram: doença é a má relação. E isso para mim caiu uma ficha gigante, porque eu falei: não, isso explica todo o nosso problema de tudo, assim, em todos os âmbitos, né? Porque eu fui vendo que quando eles falam de relação, eles estão falando de relação com tudo, né? Com outro ser humano, com os outros seres, né? E eu vi que esse é o grande problema, né? Porque o que levou a gente às guerras, à apropriação do outro, foi tudo isso, é a má relação, né? A questão das dificuldades entre as relações de gênero, é tudo isso, e é isso que traz a doença, tá? Então, para mim, explicou tudo, né? O que você espera dos próximos que virão, assim, das próximas pessoas que vão abraçar essa causa, das pessoas que vão levar essas ferramentas? O que você vislumbra aí para um futuro próximo ou não tão próximo assim? Então, o que eu espero é que as pessoas consigam realmente trabalhar em parceria mesmo com eles, assim, sabe? Porque eles estão abertos às trocas, mas eles não querem mais essa relação de apropriação e enfim, essa relação colonial, né? Eles, enfim, eu também não tinha nem estar aqui falando por eles, né? Mas assim, o que eu tenho ouvido, né? O que eu tenho ouvido e a forma como eu sempre procurei trabalhar, assim, porque desde o início do trabalho de campo eu fui aprendendo isso, assim, construir junto, né? E eu acho que quando é junto, quando é partilhado, dá certo, né? Dá certo, quando existe a troca real, né? O início de todos, de toda a desconexão, ela vem aí, quando a gente para de trocar, né? Quando a gente ouve os mitos, muitos mitos falam de pessoas que viraram bicho, né? E as pessoas, quando elas viram bicho, algum animal, é porque elas perderam sua humanidade. E sempre nessas histórias, elas perdem a sua humanidade quando elas param de trocar, quando existe algum momento na relação que houve falta de reciprocidade. E aí, nesse momento, a pessoa já começa a se transformar e que dá todos os problemas que são contados nos mitos, né? A partir do momento que, enfim, que a relação for igual, né? Igualitária, né? Dentro do que é possível, né? Que a gente sabe que nunca é igual, né? Dentro de todo o processo histórico que a gente teve. Então, se eles precisam ter um protagonismo maior por causa de uma reparação histórica, eles têm que ter, né? E aí sim vai ser igual. Senão não é igual nunca, né? Então, é isso, assim, e trazendo eles e parar com essa ideia também sabe, de que vou lá ajudar, vou salvar os indígenas, né? Eu vou ajudar, né? Sabe, ainda dentro dessa relação mesmo, de que você vai e tudo, eu acho que um universo muito perigoso que existe muito dentro do comportamento dos artistas é a questão do ego, né? Então existe aquela coisa mesmo do protagonismo, do herói, né, que vai lá e não é por aí, sabe? Não é por aí. Acho que, enfim, né? Se a gente for olhar para os mitos, a gente é mais
um personagem só, né? A gente não sabe, é sair desse lugar, né, de que o meu projeto, o que eu vou fazer, não estou falando só para os atores, só para os artistas, mas para todo mundo, né, que tem uma instituição, a minha ONG, o meu projeto, o projeto que eu criei, sabe? Eu acho que de tudo isso que a gente conversou, meio que fica para mim, porque também é um aprendizado para mim, obviamente, porque eu, infelizmente, o que eu sei da cultura indígena é o que eu li nos livros, o que eu aprendi na escola, porque eu não tenho essa vivência, mas eu acho que a questão é justamente essa, assim, cada vez mais a gente conseguir ir lá e buscar de verdade entender e aprender e conhecer e o mais importante de tudo, fazer essa troca, né? Que é o que você falou, pra gente ficar aqui, todo mundo no mesmo nível, no sentido de ninguém sabe mais que ninguém e ninguém tá aqui para ensinar ninguém, assim. Eu acho que isso é o que mais fica para mim. Todo mundo tem alguma coisa para trocar, sabe? Então, esses de uns tempos para cá eu estava ouvindo muitos projetos das mulheres indígenas, das lideranças femininas, né, e buscando apoiadores para os projetos delas, né. E agora eu estou trabalhando num aplicativo que eu acho que vai ser um grande instrumento, vai ser lançado daqui a alguns dias, até acho que o fim do ou mês que vem, acho que provavelmente no início do mês que vem, que é um aplicativo para fazer alerta de invasão de terra, queimadas, Covid, infração de direitos humanos, o que estiver acontecendo, e que você pode fazer foto ou vídeo ali a tempo real, né? Então vai ser ajudado também para proteção, vai ajudar também na proteção jurídica, porque sai a geolocalização e a hora que a foto foi feita, né? E ele funciona offline, ele foi desenvolvido para os povos da floresta, para funcionar offline mesmo, e aí a hora que a pessoa entra na internet é que sobe a informação. E essa documentação ela vai estar ligada a uma rede de mídia nacional, né, e internacional. Aqui no Brasil a gente tem a parceria da mídia índia, dos jornalistas indígenas, Amazônia Real, os outros jornais locais, né? E internacionalmente BBC, Intercept, né? A gente conseguiu e também jornais que falam da questão ambiental. E para fazer essas ações, né, tanto jurídicas como dentro da pressão midiática, né, porque a gente sabe que só ir para o Ministério Público às vezes né, não é garantia de nada, precisa a pressão da mídia, né? E um recado também para os artistas, né, que estão aí, que detêm essa questão da mídia, que a gente sabe que tem esse poder, né, de multiplicar a informação, né? Ainda mais que quando a gente fala de questões urgentes, né, a gente, enfim, não dá tempo, sabe? E a internet tem esse poder de multiplicar a informação de uma maneira muito rápida, e eu acho que é por aí, sabe? Uma vez eu ouvi o Antônio Nobre falar que ele justamente estava falando da questão do ponto de não retorno, né? E eu falei para ele, eu falei assim, Antônio, o que você acha que a gente pode fazer, né? Porque e aí, ele me dá uma solução, né? Porque não é possível, né? Eu sabia que a situação estava grave, mas eu não sabia que estava a esse ponto, né, de não retorno. Isso foi no ano passado que a gente estava gravando uma série que vai sair para Netflix agora, que se chama Day Zero, que vai lançar agora daqui uns meses. E ele falou, bom, eu não posso dizer solução, mas eu vejo alguns caminhos. E eu falei, mas que caminhos? Ele falou assim, ele falou a mídia. Só que ele falou, só que não é só a informação, porque a informação entra por um ouvido e sai pelo outro. É a arte. Aí ele falou, o cinema, mais especificamente o cinema, porque informação
Então, e ele como filho de artista, a mãe dele era artista, né? E ele falou assim, é só a arte que transforma. Então vai vir essa informação com arte, né? E aí ele falou, outra coisa que pode ser usada são técnicas psicológicas, que foram as mesmas usadas pela publicidade para fazer as pessoas consumirem, né? E fazer com que esse mundo chegasse aonde ele chegou. Então essas mesmas técnicas podem ser usadas para um outro, para um efeito contrário, né? Desse movimento do consumismo, mas é principalmente a arte. E aí, quando essa arte, mas infelizmente a gente sabe que a grande indústria não quer isso. Mas quando você vê o trabalho de pequenas produtoras ou pequenos movimentos que tem uma causa, né, que é genuína, né, dentro dessa restauração aí do planeta e das relações, quando você vê esses trabalhos indo para um espaço onde ele vai ganhar grande mídia e vai ser distribuído em grande escala, aí a gente pode ter uma transformação mais rápida. E a gente está num momento que a gente não tem tempo, que nem através da educação formal isso seria impossível dar tempo para fazer alguma coisa. Mas no ponto que a gente está, essa é a única maneira. Não tem nem muito o que falar, né? Vendo tudo isso que acontece, é isso mesmo, a gente não tem tempo, eu acho. Maravilha, maravilha, Rafa. Acho que é isso. Acho que a gente teve um papo muito bom, assim, foi muito interessante para mim. Acho que para quem está assistindo vai ser muito legal também. E queria te agradecer em nome do Andar por você ter topado participar do Andar pelo Brasil. E é isso. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada a vocês. Parabéns pelo de vocês também.